Mas olha aí, Flávio, o que aconteceu? Flávio, quando vinha para cá, eu falei, Flávio, que você já me fez uma entrevista uma vez na Jovem Pan que emocionou minha família toda. E a mim também. Eu falei, ele vai fazer a mesma coisa e eu vou lembrar de dizer uma coisa que eu não disse naquela entrevista. Eu passei, o dia que eu morrer, eu vou ter um débito pesado com o homem lá em cima. Muito pesado. Porque, Flávio, ele me carregou a vida toda. Eu nunca pedi nada. Ele foi me levando até aqui. Eu fui morar na casa da tia Lola, você imagine, o Moacir Alves era locutor de rádio. Locutor do serviço de alto-falantes na praça. Uhum. A voz da congregação mariana de Paraguaçu Paulista. Às vezes na minha biografia aparece que eu comecei em rádio na ZYQ6, Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista. Eu nunca reclamei porque é bonito para mim. Mas, na verdade, eu comecei no alto-falante. E não na rádio. Nem a rádio não ia contratar um cara de 15 anos, né, para botar no ar, mas nem matando, né? E o que aconteceu? O Moacir trabalhava das 7 às 9, das 7h30 às 8 fechava, porque era a Voz do Brasil. E ele, nesse período, me ensinava a falar. O alto-falante ficava só com a caixinha no estúdio e ele me ensinava a falar. Aí abriu uma rodoviária em Paraguaçu. E o dono da rodoviária veio contratar o Moacir para a saída de ônibus. Eu estou com uma coriza pesada. Por favor, fique tranquilo. Uma coriza pesada. É a idade também. Mas aí o Moacir falou, não, eu já tenho o meu trabalho. Você vai contratar meu primo que já é locutor. O cara olhou para mim e falou, essa tripinha aí, locutoriário, era um moleque magro de orelha comprida. Ele falou, não, ele já fala. E eu comecei como locutor do serviço de alto-falantes, dando notícia das lojinhas, né? E dando partida de ônibus. Tinha textos curiosíssimos. Vou dizer um para você que eu nunca esqueci. Ótimo. Adão não se vestia porque Durval não existia. Alfaiataria Durval. Bom, criativo. E dava lá, Avenida Paraguaçu 121, telefone 215. Quer dizer, você de tanto falar acaba decorando. E aí aconteceu o seguinte, desculpe, eu estou derrubando. Fique tranquilo. Aquele tempo você ouvia a Rádio Nacional do Rio. O Brasil inteiro ouvia a Nacional do Rio. Tanto que você vai no Nordeste, você vê tudo torcedor do Flamengo, do Vasco e tudo. São Paulo veio depois. Na casa da minha tia se ouvia o Rio. O tio Zé ouvia a Rádio Nacional e ouvia a Rádio Mairinque Veiga do Rio. Portanto, minha tia acompanhava o Direito de Nascer, o Presídio de Mulheres, uma série de histórias emocionantes do fulano de tal, traduzidas pelo rádio brasileiro Rodrigues Santos, série de histórias emocionantes originais do escritor cubano Rodrigues Santos. Vê quanto eu ouvi isso. Traduzidas para o rádio brasileiro por Mário Lago. Você imagina. Maravilha. E futebol. Rádio Nacional do Rio. Locutores Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Meu tio botafoguense. Meu primo botafoguense. E o Botafogo era o maior time do Brasil na época. Pelé não tinha começado ainda. Era Garrincha, era Zagallo, era Didi, era Nilton Santos, Quarentinha. Era um timaço. Portanto, quando eu vim para São Paulo, qual é seu time? Eu falava Botafogo. Os caras falaram, tá querendo enganar, pô, tá. Eu sou botafoguense, porque com 15 anos de idade comecei a ser botafoguense. Acabado o ano, Flávio, eu fui para a casa da minha avó, que já era... Meu avô, tendo falido em rancharia, ele era um bandeirante, era um plantador de
de boiada e rachador de sertão. Eu sei que meu avô foi juiz de paz, o primeiro juiz de paz de Paranavaí, onde estão sepultados minha avó, minha mãe, meu irmão. É lá que eu passava as férias, na casa da minha avó, até porque minha mãe era desquitada. Então, era outra família e eu passava com a minha avó as férias. Fim do ano eu chego em Paranavaí, tinha aberto a primeira rádio em Paranavaí. E o dono da rádio era amigo do meu tio Neno, irmão da minha mãe. Aí eu já tinha sido picado, Claro. pelo insetinho do rádio. Eu falei, tio Neno, fala pro homem para deixar eu falar. Eu já sou locutor. E ele precisava de um locutor. Me botou lá, me deu 3 horas. Aí que eu comecei a anunciar rádio, anunciar música, falar comercial, que a gente, em Paraguaçu não tinha isso. Então eu fiquei nas férias de janeiro, fevereiro de 1954 para 55. Eu estou lembrando bem, porque a Copa de 54 eu assisti na casa do meu tio Zé. E eu me lembro bem, vou dar um detalhe agora curiosíssimo. O Brasil foi desclassificado pela Hungria. Sim. Time do Puskás, aquela loucura. E na frente de casa tinha um homem odiado. Era amigo, mas ao mesmo tempo ele era corintiano. E meu tio botafoguense, queria saber. No jogo com a Hungria, de repente ele chamava Mário. Zé Maria, já está 2-0 para os homens. Não, mas o jogo não começou, a Rádio Nacional não entrou ainda. Já está 2-0 para os homens. Daqui a pouco liga na Rádio Pan-Americana de São Paulo. Aos 12 minutos já estava 2-0 para a Hungria. Nós somos desclassificados por 4-2. Um dia eu aí já narrador, andando pelo mundo, junto com o Jorge Cury, que era o titular da Nacional, falei, pô Jorge, o que houve em 54? Ele falou, a Nacional entrou aos 30 minutos, ficou fora do ar e tudo. Então eu assisti isso lá apenas como ilustração de uma Copa importante que o Brasil... já tinha perdido 50, perdeu em 54. Aí que o Nelson Rodrigues criou aquela história do complexo do cachorro vira-lata. Que o Brasil ia bem, chegava no fim, caía. E sob um argumento que hoje seria crime, né? Que o Brasil era uma raça miscigenada. Era filho de todo mundo, né? Filho de negro, de branco, de japonês, de inglês, espanhol, português. Então não era uma raça formada que tivesse uma identidade. Então ele fracassava nos momentos decisivos. É quase que uma reconstrução do nazismo. E o Brasil ganha exatamente por essa miscigenação. O Brasil ganha com um negro e com um índio. Pelé e Garrincha. Exatamente. Hoje nós sabemos que é isso. Exatamente. Eu devo falar nessa entrevista o amor que eu tenho por essa miscigenação que existe no Brasil. Vou falar já. Nós estamos formando aqui neste país a maior civilização da história. Sem dúvida. Por quê? Porque nós somos filhos de negro, de italiano, de japonês, holandês, né? Os turcos chegando, os coreanos chegando. Está se formando aqui a síntese de todas as culturas do mundo. Verdade, verdade.